Bom, pessoal, de volta aqui para mais um vídeo. Essa é a complementação do vídeo falando sobre a quinta raça raiz. No vídeo anterior, nós paramos exatamente falando sobre a simbologia do grande dragão e das serpentes de sabedoria. Então, vamos dar continuidade. Bom, vimos no vídeo anterior também que a simbologia do grande dragão, dentre outras chaves de interpretação, cuja Helena Blavatsky fala que existem sete chaves para tudo, né? Uma das explicações desse símbolo seria a constelação de Draco, ou seja, que na época da terceira raça raiz, foi quando os andrógenos começaram a se separar em macho e fêmea, né? Em masculino e feminino, quando houve toda a questão da queda do homem. O polo celeste, como eu tentei explicar no vídeo anterior, ele não estava na estrela Polaris, e sim, provavelmente pela interpretação do livro, estava exatamente nessa constelação de Draco. Bom, em outros vídeos também a gente já teve uma breve explicação de que as serpentes de sabedoria eram, na verdade, os seres que tinham encarnados, os seres celestiais que encarnaram para instruir a raça que acabara de, vamos dizer assim, de adquirir o quinto princípio, que era a mente humanas. Bom, vemos também que na terceira raça raiz foi quando eles desceram pela primeira vez. Mas na quarta raça raiz, que é a raça dos Atlantes, também eles estiveram presentes. E também quando aconteceu a quinta raça, que é a raça atual, começando pela raça ariana, eles voltaram, conforme o livro fala, né, eles desceram novamente para ensinar e instruir a quinta raça raiz. Mas o livro também traz que o termo serpente, ele não só representava os adeptos, né, esses seres celestiais que tinham encarnados, mas também que representavam certas forças da natureza ou do cosmos, que são forças do uno, né, do absoluto. Veremos isso nessa parte do vídeo. Bom, dando continuidade, então, a essas simbologias do dragão e das serpentes, vejamos o que em um trecho do livro fala o seguinte: ter-se-á originado no Apocalipse de São João a alegoria do dragão e do seu suposto vencedor no céu? Respondemos categoricamente que não. O dragão de São João é Netuno, o símbolo da magia atlante. Para que possamos demonstrar a razão de ser desta negativa, pedimos ao leitor que examine o simbolismo da serpente ou do dragão em seus vários aspectos. Bom, seguindo abaixo esse trecho, na mesma página do livro, fala o seguinte: todos os astrônomos, sem falar nos ocultistas e nos astrólogos, sabe que, em sentido figurado, a luz astral, a Via Láctea, o percurso do Sol até os trópicos de Câncer e de Capricórnio, assim como os círculos do ano sideral ou tropical, foram sempre chamados serpentes na fraseologia alegórica e mística dos adeptos. Os adeptos aqui é exatamente os seres que encarnaram, né, e instruíram algumas formas humanas. Tanto sob o aspecto cósmico como metaforicamente, Poseidon é um dragão, o dragão Xosar, chamado Netuno pelos profanos. Segundo os gnósticos peráticos, a serpente boa e perfeita, o Messias dos Naazenos, cujo símbolo no céu é o dragão. Devemos, porém, distinguir entre os diferentes caracteres desse símbolo. O esoterismo zoroastriano é idêntico ao da doutrina secreta. Bom, antes de continuar, abre-se um parênteses aqui para explicar alguns detalhes. A palavra esoterismo com S só significa algo oculto, algo que é dado a conhecer apenas um grupo fechado de pessoas. Bom, a zoroastriano, ela está se referindo aqui a uma antiga religião
datada mais ou menos por volta do século VI a.C. É uma religião iraniana dos antigos persas, ou seja, é uma das religiões mais organizadas e mais antigas do mundo, também conhecida como Mazdaísmo ou Mazdeísmo, mas provavelmente aqui ela está fazendo referência à parte esotérica dessa crença, desse conhecimento. Ou seja, provavelmente seriam os primeiros ensinamentos que datam por volta do século VI a.C., segundo milênio antes de Cristo. Bom, essa religião, o zoroastrismo, ela entra na história registrada por volta de meados do século VI a.C. e serviu como religião oficial dos antigos impérios iranianos por mais de um milênio, ou seja, aproximadamente 600 anos antes de Cristo a 650 anos depois de Cristo. Mas eu andei pesquisando sobre essa antiga religião, né? Ela declinou a partir do século VII, com o resultado direto da conquista árabe muçulmana da Pérsia em 633 a 654 depois de Cristo, o que levou à perseguição em larga escala do povo zoroastriano. Mas aqui ela se refere a um esoterismo zoroastriano, provavelmente algo que ficou entre um grupo seleto, ou seja, algo oculto. Bom, esse Airiana Vaejo significa terra natal dos primeiros iranianos, ou seja, o lugar onde o Deus incriado deles, né, que seria comparável ao Ain Sof dos cabalistas, criou para os iranianos, ou seja, a terra natal dos primeiros iranianos. Bom, então, para o esoterismo dessa antiga religião dos persas, quando se falava da serpente, né, das queixas contra a serpente, estava se referindo a tanto a questão da, da transformação do inverno, ou seja, da antiga formosa primavera, que era a antiga terra dos persas, né, dos iranianos, foi transformada em inverno e também, ao mesmo tempo, falava da construção mental e psíquica. Isso me lembrou muito a questão do Jung, né, falando sobre a simbologia da serpente, né, que te leva para o teu profundo, né, para o abismo, para a gruta, e lá você encontra o inconsciente coletivo, né, o inconsciente primordial, e só que você tem que voltar, né, seria mais ou menos o Hades ali, né, psiquicamente falando. Mas aqui, então ela fala que esse antigo livro, que é um livro como se fosse um livro sagrado do zoroastrismo, ele fala da serpente como exatamente o polo norte, né? A serpente ela se alude aqui ao polo norte e também ao polo celeste. Eu tentei explicar um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas aqui eu trouxe mais uma vez algumas imagens, elas não estão tão nítidas assim, mas eu acho que vai dar para a gente ter pelo menos uma noção. Bom, aqui na imagem dá para ver o seguinte, que o planeta Terra ele faz aqui dois movimentos. O primeiro movimento aqui, que é o vermelho com um pontinho amarelo, é um movimento de translação, ou seja, é o movimento ao redor do Sol, que é completado, né, em um ano, ou seja, em 365 ou 66 dias, a Terra, eu não sei exatamente se é a Terra ou se é o Sol que faz esse circuito, né, completa esse circuito de em volta da Terra, ou a Terra em volta do Sol, em um ano. Bom, esse outro círculo verde significa o movimento de rotação, que é o giro da Terra em torno de si mesmo. Então, enquanto
existe um movimento de translação que é o Sol girando, né? Mas eu acredito que é a Terra girando ao redor do Sol, que é esse círculo vermelho. Ao mesmo tempo, a Terra gira em torno dela mesma, ou seja, ela tem esse movimento chamado de rotação. Mas existe um terceiro movimento que é chamado de precessão. Aqui eu trouxe uma outra foto que aqui já inclui um globo, né? Um globo maior que é chamado de esfera celeste. E aí é como se houvesse um palito aqui espetado no meio da Terra, né? Do globo. E esse palito ele toca lá o céu desse globo, dessa esfera celeste. Quando ele toca o céu desse globo, dessa esfera celeste, ele faz um outro giro, que é chamado de precessão, é um círculo, e a volta completa nesse círculo é chamado de ano sideral e leva praticamente 25.868 anos, aproximadamente, né? Alguns sites falam que é aproximadamente 26 mil anos para que a Terra dê a volta completa nesse círculo. Bom, aqui eu trouxe uma outra foto que é o ângulo visto de cima desse globo, que é onde a gente consegue ver as estrelas, né, as constelações. Bom, como vocês podem ver, o pontinho verde aqui está meio apagado, mas acho que dá para ver. Ele está exatamente apontando como se fosse um ponteiro de um relógio, apontando para essa estrela aqui, que é chamada de estrela Polaris. E aí ele começa a fazer esse giro é como se fosse um giro anti-horário. E aí ele começa a fazer essa volta todinha, né, por esse círculo. Nota-se bem que bem no centro do círculo vocês podem ver está exatamente a constelação de Draco, ou seja, a constelação do dragão. Eu até circulei aqui para ficar melhor. Bom, isso significa dizer o seguinte, que na terceira raça raiz, no início da terceira raça raiz, cujos seres humanos eram andrógenos, né? Era a formação do ser humano era andrógena. O eixo da Terra ele estava exatamente nessa constelação de Draco, pela interpretação do livro, que me leva a crer que estava nessa constelação de Draco. Ou seja, a Terra não estava tão inclinada como ela está hoje, a 23,5 graus. Inclusive, eu trouxe uma outra foto aqui que dá para ver mais claro. Seria então como se a Terra ela tivesse no seu ângulo perfeito, né? A 0 graus. Seria essa foto de cima. Hoje ela se encontra inclinada a 23,5 graus do eixo. E é justamente essa inclinação que faz com que ocorra o fenômeno das estações, que é a mudança, né, de inverno para verão, outono, primavera. Inclusive, existe uma parte no livro que ela fala que a terceira raça raiz, no seu início, né, ela era uma eterna primavera e que quando houve a separação, ou seja, quando houve a queda do homem, aí houve a questão de uma mudança no eixo, né, provavelmente no eixo. E aí eu acho que houve a necessidade também, porque assim, tudo que acontece no cosmos e acontece na forma humana, né? Porque o homem ele é o microcósmico do macrocosmo, né? Macrocósmico. Provavelmente aí houve a dualidade, né? A dualidade ficou mais visível, por assim dizer, que é a parte do homem ter caído, a queda do homem, né? Que é a parte inferior dele. Então, ficou mais vamos dizer assim, mais materializada essa questão. Porque até então, a primeira raça raiz, que era bastante etérea, a segunda também, e o início da terceira,
era praticamente, eram, as formas humanas eram espíritos puros, por assim dizer. No entanto, não tinham conhecimento, né? Não tinha o que? O contraste, não tinha humanas, a mente para fazer a ligação. A mônada, ela estava presente, mas a mônada, ela estava, tipo, como inerte em termos de conhecimento, ela não conseguia captar as informações. Ou seja, a gente vê claramente a tentativa da formação do homem, né? Desde os primórdios, conforme a doutrina explica, em que é como se fosse uma questão de evolução mesmo, tanto evolução psíquica, né, espiritual, primeiro espiritual, porque a mônada ela tinha que captar as informações, né? Ela tinha que estar ali no mundo, e ainda que seja etéreo, né? Ela teria que ter essas informações, ela teria que guardar essas informações, e isso não acontecia. Eu já expliquei um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores. E ocorre exatamente essa questão da evolução, tanto da mônada, como que é espiritualmente, né, como psiquicamente do homem, ou seja, o homem necessitava do conhecimento do bem e do mal, que é o princípio humanas, é o quinto princípio, e precisava do corpo físico, e o corpo físico o homem veio ter, a forma humana, quando eu falo homem, a forma humana, até então criada, veio ter exatamente na terceira raça raiz, né, no final da terceira raça raiz, para o início da quarta. Foi quando os corpos começaram a ter uma densidade não tão ainda física como se parece, né, a humanidade hoje materializada. Ou seja, de forma bem resumida, se eu não me engano, da primeira raça raiz até a terceira, a metade da terceira raça raiz, essas três raças, como elas eram muito etéreas, espíritos puros, por assim dizer, ainda que sem conhecimento, né, sem a mente, sem humanas, elas eram puras. E aí, o que que acontece? A Helena Blavatsky fala que era uma eterna primavera, ou seja, os continentes, o planeta, provavelmente ele estava nesse eixo de 0 graus, ou aproximadamente de 0 graus, não havia mudança de estações, era uma eterna primavera, o que pode fazer uma alusão ao Jardim do Éden, né? Então, só para vocês saberem. É por isso que essas forças da natureza, cósmicas, eram forças que eram representadas por deuses, ou por símbolos, né, como a serpente. Por quê? Uma mudança a nível macrocosmo também significava uma mudança no nível microcósmico. Porque quando o eixo da Terra mudou, provavelmente foi quando houve, né, o dilúvio, enfim, aí submergiram as terras, ah, e aí grande parte daqueles seres humanos até então formados, que eram os lemurianos, enfim, desapareceram, como vocês já sabem. Mas isso também, essa mudança dessas energias, onde aconteceu a dualidade, ela ficou a parte de luz e trevas, e o homem também obteve essa mudança, né, de estações. Ou seja, o homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal, então ele passou também a ter, vamos dizer assim, os seus invernos interiores, que é essa descida, né? Essas crises, essas busca por autoconhecimento, enfim. Bom, dando continuidade ao trecho que a gente estava lendo, sobre a alusão, né? A serpente a que se alude é o Polo Norte e também o Polo Celeste. Esses dois eixos produzem as estações segundo o ângulo de inclinação que guardam entre si. Os dois eixos já não eram paralelos, porque aqui ela já faz referência à nossa quinta raça, né? E por isso a primavera eterna de Airiana Vaejo, nas margens do belo rio Daitia, desaparecera e os magos arianos se viram obrigados a emigrar para
o Sogdiana, dizem os relatos esotéricos. Esotéricos aqui com X significa algo mais, vamos dizer assim, um ensinamento mais público, né, para mais gente, não algo tão oculto. Mas o ensinamento esotérico, ou seja, o oculto aqui, declara que o polo havia sucedido ao Equador e que a terra da bem-aventurança da quarta raça, herança da terceira, como eu disse anteriormente, que seria a eterna primavera, né, a terceira raça, antes da separação dos sexos, agora se convertera na região da desolação e da miséria. Bom, a gente precisa compreender que, para algumas tradições, ou para quase todas elas, as mais antigas, elas tinham como que o universo uma divindade. E todas as forças que advieram do Uno, do Absoluto, no seu despertar, essas forças, sejam elas energias eletromagnéticas, energias solares, constelações, planetas, todas essas energias manifestadas, elas eram representadas por um Deus. Por exemplo, temos um trecho do livro que diz o seguinte: nos textos sagrados do Rig Veda é também visto uma manifestação da energia solar. Textos sagrados do Rig Veda é como se fosse um livro sagrado dos hindus. E Vishnu é um deus, né, representação de um deus que representa uma manifestação da energia solar, ou seja, uma manifestação da energia do Uno, do Absoluto, sendo descrito como dando 3 passos através das 7 regiões do universo. Mas este deus védico tem muito pouco de comum com o Vishnu dos tempos ulteriores. Os dois, Forhat ou Forhat e Vishnu, são, portanto, idênticos neste sentido particular, sendo um a cópia do outro. Ou seja, Forhat ou Forhat, ela é uma energia que, segundo o livro A Cosmogênese, que é o primeiro volume, fala que é uma energia, como se fosse uma energia eletromagnética, que surgiu da união de Parabraham e Mula Prakriti, se eu não me engano, ou seja, do pai e mãe, né? É uma energia, como se fosse o filho, por assim dizer. E aqui ela faz essa comparação, né, de que o deus hindu, representando essa energia, essa força, tinha muito em comum com essa energia eletromagnética que a doutrina traz no volume 1, Cosmogênese. Por que eu estou falando isso? Porque vocês verão que os polos norte celeste e o polo terrestre, eles também tinham a representação de deuses, principalmente nas antigas tradições. E assim, tudo que se manifestava no universo, no, ou nos planos manifestados da matéria, eram representados por forças, que eram forças do Uno, e essas forças eram representadas por deuses e por símbolos, cuja serpente é um deles. E o dragão, né? Porque o dragão a gente já viu que representa uma força sideral, por assim dizer. Bom, dando continuidade ao trecho em que ela falava sobre o polo ter sucedido ao Equador e que a terra da bem-aventurança da quarta raça, herança da terceira, ou seja, herança dos lemurianos, agora se convertera na região da desolação e da miséria. Isto seria suficiente só por si como prova inquestionável da grande antiguidade das escrituras zoroastrianas. Os neo-arianos da era pós-diluviana dificilmente poderiam reconhecer as montanhas em cujos cumes os seus antepassados se haviam encontrado antes do dilúvio para conversar com os puros Iasatas ou espíritos celestes dos elementos, que com eles compartilham vida e alimento, conforme diz Eckstein. Esse Eckstein foi um filólogo que estudava sobre escrituras e ele diz o seguinte: o Vendidade, não sei se é assim que pronuncia, que é justamente um dos livros sagrados do zoroastrismo, parece aludir a uma grande mudança na atmosfera da Ásia Central, a violentas erupções vulcânicas e ao desmoronamento de toda uma cadeia de montanhas nas vizinhanças da Cordilheira de Karakorum.
Karakorum foi uma cidade capital do país da Mongólia nos séculos 14 e 15, mais ou menos, ou seja, do Império Mongol. Pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, então, de forma bastante resumida, o que a gente pode ver foi o seguinte, e ela reforça isso no livro, que a questão da serpente, um dos significados da serpente, é que ela representava o polo celeste, ou seja, como a gente pôde ver nas figuras. E aí ela diz o seguinte, em um trecho do livro: mas os profanos, e especialmente os cristãos fanáticos, sempre a cata do que possa corroborar a letra morta dos seus textos, obstinam-se em ver no polo celeste a verdadeira serpente do Gênesis, Satã, o inimigo da espécie humana, quando realmente se trata de uma metáfora cósmica. Aí ela continua dizendo o seguinte: quando se diz que os deuses abandonam a terra, entende-se por deuses não só os protetores e instrutores, mas também os deuses menores, os regentes dos signos do zodíaco. Os primeiros, como entidades reais e existentes que deram nascimento à humanidade, a criaram e instruíram, nos primórdios de sua idade, aparecem em todas as escrituras, tanto nas do Zoroastro como nos evangelhos hindus. E aí, inclusive, ela fala que o Deus incriado, por assim dizer, o absoluto do zoroastrismo, que no caso é chamado de Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, que, ao meu ver, é comparado a Insof, esse mesmo Deus deles, né, ou o Uno o absoluto, da forma como eles explicam com o nome de Ahura Mazda, possui uma síntese que é chamado de Amshaspend ou Amesha Spentas, que são os benfeitores imortais, o Verbo ou Logos, e os seus 6 aspectos mais elevados no masdeísmo. Ou seja, aqui nota-se que essa religião antiga dos persas, ela também possui uma forma de explicar o universo, o Uno, o absoluto, da mesma forma que a Cabala. Inclusive, até a quantidade de aspectos é a mesma, e diz o seguinte: os ameixas pentas, os resplandecentes de olhos perpicazes, os grandes, os compassivos, os impressíveis e puros, que são todos os 7, ou seja, que faz uma. É bem parecido com as 7 Sefirot, animados do mesmo espírito e têm a mesma linguagem, obrando todos os 7 da mesma maneira, que são os criadores e os destruidores das criaturas de Ahura Mazda, os seus criadores e vigilantes, os seus protetores e regentes. É bastante incrível a semelhança que tem com a Cabala e a Sefirot. E aí ela diz o seguinte: estas poucas linhas bastam para indicar o duplo e até o tríplice caráter dos Amshaspendes, nossos Janoshohans ou serpentes da sabedoria, idênticos a Ormuzd, Ahura Mazda, dele contudo se distinguem. Aqui da mesma forma, né, que as Sefirot se distinguem de Keter, enfim. São também os anjos das estrelas dos cristãos, os Iazat, as estrelas dos zoroastrianos, e também os 7 planetas, incluindo o Sol, de todas as religiões, bem parecido também com a Sefirot. O epiteto de resplandecente, com olhos perpicazes, o comprova. Tudo isso nos planos físico e sideral. No plano espiritual, são os poderes divinos, de Ahura Mazda, mas no astral ou psíquico, são os construtores, os vigilantes, os píteres ou os pais e os primeiros preceptores da humanidade. Bom, e aí ela continua: quando os mortais estiverem suficientemente espiritualizados, já não haverá necessidade de forçá-los a uma compreensão exata da sabedoria antiga. Então os homens saberão que não houve um só dos grandes reformadores do mundo cujo nome chegasse até nós que não fosse uma direta emanação do Logos, seja qual for o nome por que o conhecemos, isto é, uma encarnação essencial de um dos 7, do Espírito Divino que é setúplo.
e que já não tivesse aparecido em ciclos anteriores. Então eles reconhecerão a causa determinante de certos enigmas, assim da história como da cronologia. A razão, por exemplo, de lhe ser impossível assinar uma data certa para Zoroastro, que vemos multiplicado por 12 e por 14 no Debistã, de se acharem tão confusos os números e as individualidades dos rishis e dos manus, a de Krishna e Buda falarem de si mesmo como reencarnações, Krishna identificando-se como Rishi Narakana e Gautama referindo-se a uma série de nascimentos anteriores, e, sobretudo, a de dar-se ao primeiro, apesar de ser o próprio Brahma Supremo, o nome de Amsha-Shavatara, uma parte de uma parte somente do Supremo na Terra. Finalmente, a razão por que Osíris é um grande deus e ao mesmo tempo um príncipe na Terra, que reaparece como Thoth Hermes, e porque Jesus, em hebreu Joshua, eu acho que é assim que se pronuncia, de Nazaré, cabalisticamente é identificado como Joshua, filho de Nun, e ainda com outros personagens. A doutrina secreta esclarece tudo isso, dizendo que cada um deles, assim como muitos outros, apareceram primeiramente na Terra como um dos 7 poderes do Logos, individualizado como um deus ou anjo mensageiro. Em seguida, ligado à matéria, reapareceu cada qual por sua vez como sábio e instrutor para ensinar a quinta raça depois de haverem instruído as 2 raças precedentes, ou seja, que ela faz referência à terceira raça raiz e à quarta, governando eles durante as dinastias divinas e, por último, sacrificando-se para renascer em várias circunstâncias pelo bem da humanidade e por sua salvação em certos períodos críticos, até que em suas últimas encarnações acabaram por não ser verdadeiramente mais que partes de uma parte sobre a Terra, ainda que de fato fossem o Uno Supremo na natureza. Ainda falando sobre essas dinastias divinas, que era justamente aqueles seres chamados de serpente de sabedoria, quando encarnaram e ensinaram uma parte da humanidade, em um trecho do livro diz o seguinte: a cronologia das dinastias e dos reis divinos, do mesmo modo que a referente à idade da espécie humana, esteve nas mãos dos sacerdotes durante todo o tempo, sendo conservada em segredo para a multidão profana. Em outro trecho, em outra parte do livro, fala o seguinte: cerca de 500 anos antes da era atual, os sacerdotes do Egito mostraram a Heródoto as estátuas de seus reis humanos e pontífices piromes, os arquiprofetas ou Maanchorans dos templos, nascidos um do outro sem intervenção de mulher, que haviam reinado anteriormente a Mênies, seu primeiro rei humano. Essas estátuas, diz Heródoto, eram colossos enormes de madeira, em número de 345, cada uma das quais tinha seu nome, sua história e seus anais. Também afirmaram a Heródoto, a menos que o historiador tão veraz, o pai da história, seja agora, precisamente, neste ponto acusado de impostor, que nenhum historiador poderia jamais compreender ou escrever a história daqueles reis super-humanos sem que antes houvesse estudado e aprendido a história das 3 dinastias que precederam as dinastias humanas, isto é, a dinastia dos deuses, a dos semideuses e a dos heróis ou gigantes. Estas 3 dinastias são as 3 raças, ou seja, a dinastia dos deuses seria a primeira raça etérea, a dos semideuses seria a segunda raça, raiz, e a terceira, a dos heróis ou gigantes, né? Que já inclui, no final da terceira, os lemurianos. Traduzindo em linguagem da doutrina secreta, essas 3 dinastias seriam também as dos Devas, dos Kimpurushas e dos Danavas e Daityavas, em outras palavras, dos deuses, dos espíritos celestes e dos gigantes ou titãs. Ela fala também que Platão, entre os outros clássicos, é o primeiro sábio que discorre com alguma extensão sobre as dinastias divinas, localizando-as em um vasto continente a que dá o nome de Atlântida,
E Bailey não foi o primeiro a acreditar nelas, antecipou nessa teoria o padre Kircher, sábio jesuíta, que escreveu o seguinte em seu Sedipus Aegypticus: confesso que durante muito tempo considerei tudo isso, as dinastias da Atlântida, como pura fábula, meras nugas, até o dia em que, mais instruído nas línguas orientais, pude compreender que todas estas lendas não devem representar em suma senão o desenvolvimento de uma grande verdade. Inclusive, há um trecho em que a doutrina secreta explica e desenvolve o texto de Platão, esclarecendo que os inventores foram deuses e semideuses, devas e rishis, os quais deliberadamente uns, obrigado pelo karma, outros se haviam encarnado no homem. Então, o trecho diz o seguinte: Deus, o Logos, a síntese da legião, presidindo assim os gênios, esses gênios, eles eram como que de uma natureza mais divina, mais perfeita do que a do homem. Presidindo assim os gênios, veio a ser o primeiro pastor, o primeiro guia dos homens. Quando o mundo deixou de ser governado desse modo, e os deuses se retiraram, animais ferozes devoraram uma parte da humanidade. Abandonados aos seus próprios recursos e indústria, entre os homens foram então surgindo sucessivos inventores que descobriram o fogo, o trigo, o vinho, e a gratidão pública os deificou. E a humanidade tinha razão, pois a produção do fogo pelo atrito constituiu o primeiro mistério da natureza, a primeira e principal propriedade da matéria que ao homem foi revelada. Como dizem os comentários, frutos e grãos até então desconhecidos na terra foram trazidos de outras loucas esferas pelos senhores de sabedoria em benefício daqueles que governavam. Bom, para finalizar a respeito das simbologias, ela diz o seguinte em um trecho do livro: o caduceu de Mercúrio é uma prova de que as serpentes foram sempre os emblemas da sabedoria e da prudência, pois Mercúrio se identifica com Tote, o deus da sabedoria, com Hermes e outros semelhantes. A serpente foi sempre o símbolo do adepto e dos seus poderes de imortalidade e conhecimento divino. Mercúrio, em seu caráter psicopompo, conduzindo e guiando as almas dos mortos ao Hades, com seu caduceu e até despertando-as à vida com ele, é um simples e bem transparente alegoria. Mostra esta o duplo poder da sabedoria secreta, a magia branca e a magia negra. Indica esta sabedoria personificada dirigindo a alma depois da morte e dispondo do poder de chamar à vida o que está morto. Metáfora profunda se meditarmos em sua significação. Bom, todos os povos da antiguidade, com uma só discrepância, reverenciavam esse símbolo. A exceção eram os cristãos, que houveram por bem olvidar a serpente de bronze de Moisés. E ainda que o próprio Jesus reconhecera implicitamente a grande sabedoria e prudência da serpente quando disse: sede sábios como a serpente e inofensivos como os pombos. O povo chinês, um dos mais antigos da nossa quinta raça, dela fez o emblema de seus imperadores, que são assim os sucessores degenerados das serpentes ou iniciados que governaram as primeiras raças da quinta humanidade. O trono do imperador é o assento do dragão, e suas vestes de cerimônia são bordadas com figuras que representam dragões. Os aforismos dos mais antigos livros da China, por outra parte, rezam claramente que o dragão é um ser humano, ainda que também divino. Diz o Taiwan Wing Chu, não sei se é assim pronuncia, referindo-se ao dragão amarelo, chefe dos demais. Sua sabedoria e virtude são insondáveis. Ele não frequenta os outros e não vive em grupos. É um asceta.
Vaga pelos desertos que ficam além dos céus, vai e vem, cumprindo o decreto, karma, nas ocasiões oportunas. Se a perfeição existe, ele se apresenta. Em caso contrário, permanece invisível. Bom, pessoal, no livro ainda existe uma parte que fala sobre essa simbologia dos dragões e das serpentes, e é uma parte bastante extensa, que fala sobre a origem do mito de Satã, que é justamente dessas simbologias, né? Inclusive tem uma parte no livro que fala assim, que a origem do novo mito satânico é fácil de encontrar. A tradição do dragão e do sol tem ecos em todos os recantos do mundo, tanto nas regiões civilizadas como nas semi-selvagens. Seu ponto de partida foram os cochichos dos profanos a respeito das iniciações secretas, e estabeleceu-se universalmente em certa época por meio da religião heliólatra, que existia por toda parte antigamente. Houve tempo em que as quatro partes do mundo estavam cobertas de templos consagrados ao Sol e ao Dragão, mas o culto ainda se conserva nos dias de hoje, sobretudo na China e nos países budistas. Bom, resumidamente, falando só um pouquinho dessa parte, em que pese ela ser bastante extensa, eu estou trazendo só um spoiler aqui, diz o seguinte: seja qual for o acontecimento cósmico ou astronômico que primitivamente deu lugar à alegoria da guerra nos céus, devemos buscar-lhe a origem terrestre nos templos de iniciação e nas criptas arcaicas, e a prova é que vemos os sacerdotes tomando os nomes dos deuses a que servem, os dragões sendo considerados por toda a antiguidade como símbolos da imortalidade, da sabedoria, do conhecimento oculto e da eternidade, e os hierofantes do Egito, da Babilônia e da Índia, dando a si mesmos os nomes, né, de filhos do dragão e serpentes, corroborando assim os ensinamentos da doutrina secreta. Bom, eu não vou adentrar aqui nessa parte porque é bastante extensa, talvez valeria um outro vídeo, mas só para vocês saberem que ainda tem mais informação sobre a simbologia e justamente sobre o mito dessa guerra que eles chamam de Guerra nos Céus. Bom, era isso, pessoal. Esse foi apenas uma continuação, um pouco bem resumida, falando sobre a quinta raça raiz. Lembrando que essa parte do livro que fala sobre a quinta raça raiz é a parte mais extensa e, ao meu ver, também é a parte mais complexa, porque mexe com bastante assuntos que já é do nosso conhecimento, né? Em certa dose de conhecimento que a gente tem, o pouco de conhecimento que a gente tem, né? De algumas tradições de tradições ocidentais, e mexe muito com essas tradições ocidentais, mas trazendo informações dessas outras tradições orientais que tem a ver com toda essa simbologia oculta guardada a sete chaves aí por muito tempo. Bom, era isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.